Boa noite, aqui quem fala é o Nelson, representante da indústria farmacêutica em Ribeirão Preto e também sou dirigente sindical do Simprofarf, é o sindicato de Ribeirão Preto e Franca. Este é mais um podcast que a gente traz aqui com convidados para lá de especiais e é com muita satisfação que eu consegui trazer, acho que algumas lendas, talvez seja a palavra certa. O Luizão que está aqui na operação hoje, ele me ajuda, mas são lendas da indústria farmacêutica. Eu queria começar assim por início na indústria com um grande amigo, um pai, um professor que começou em 1961. Eu não era nascido, o Luizão que está aqui comigo também não. Mas eu era. O Ricardinho tá aí. E Moacir Almeida, sejam muito bem-vindos. Ricardinho, muito bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado por prestigiar aqui a gente e contar um pouquinho da história de vocês, como é que aconteceu tanta coisa aí nesse período na nossa vida de pasta, né, de representante propagandista. Moacir, 1961. Conta pra gente como é que foi aí o início, laboratório que você passou, e a gente vai trocando ideia aqui. Boa noite, colegas. Boa noite. Quero agradecer pelo convite feito, tá certo? E estou aqui com meu amigo Almeida, já somos cinquentenário, né? Um capinho. Então é muito agradável receber esse convite e estar falando alguma coisa do que foi a nossa vida profissional. Não tem muito segredo, vocês também são vivenciados nessa área. Em 1961, tem uma história diferente, porque eu estava ingressando na Squib. A Squib, para você ter uma ideia, acho que não sei se algum de vocês, exceção do Almeida, eu acho que não sei se vocês conheceram a Squib. Nós conhecemos aí. Certo? A minha história realmente é bem perto, porque eu trabalhava antes na Drogazil, né? E da Drogazil eu recebi o convite para ingressar na Squib, mas foi quando a Squib abriu uma filial em Ribeirão Preto, aqui na rua Barão do Amazonas. Inicialmente veio na Maria do Juqueiro, depois veio para o Barão do Amazonas. Foram quase 10 anos de Squib. Ainda quando eu fui registrado na Squib, não era Squib, era ER Squib Sons. Ainda, para você ver como que eu já estou bem velhinho já, né? Então eu era Edvardo Robson, né, que eles falavam que era o nome da Squib. E posteriormente veio a se nacionalizar a Squib Indústria Química S.A. Ali eu fiquei 10 anos ocupando o cargo, trabalhava diretamente junto com os representantes, gerenciando uma parte, né, internamente, como burocrata. Quando a Squib, em 1969, para o final do ano, ela encerrou a atividade da filial em Ribeirão Preto, foi feito um convite para mim para poder ir para São Paulo, mas não abri mão, não quis. E fui convidado por um amigo para ingressar na Johnson. Quer dizer, a Johnson era tido na ocasião, era um dos top da indústria farmacêutica no Brasil, né? Ainda é, né? Era Johnson e Johnson, não existia negócio da Janssen, era tudo Johnson e Johnson, inclusive a parte do laboratório de análise, era tudo ingressado, tudo junto. Só tinha a Johnson, a farmacêutica e a parte hospitalar, né? E ali ficamos também um bom período, de quase 2 anos na Johnson e Johnson. É interessante contar uma história porque naquela época, e hoje era às vezes até diferente o modo de ser admitido, né? Eu fui convidado por um representante que fazia a Johnson & Johnson, que nós fomos parceiros. Ele
Falou assim, mas você não quer trabalhar comigo na Johnson? Aí, meu amigo, eu falei assim, você vai... Aí veio o Fernando, que era o supervisor da Johnson, morava em São Paulo, e ele se hospedava naquela ocasião no Palace Hotel, né? O antigo, o tradicional Palace Hotel. Acho que da velha guarda, quem sabe, né, conhece bem o que foi o Palace Hotel. Aí, meu amigo, chegando, convidou, e eu fui uma carta marcada. Eu fui convidado para trabalhar na Johnson, quer dizer, chegando, indo para São Paulo, o Fernando falou assim, bom, você já leva o material, a roupa, tudo direitinho, porque você vai ser entrevistado pelo senhor Manuel, que era um português, que era o gerente da filial São Paulo. Essa é uma história interessante, por isso que eu estou relatando para vocês. Chegando em São Paulo, nesse período lá, chegamos, ele entrevistou, tinha várias pessoas de propagandistas na para de espera também para serem entrevistados. Ele entrevistou as demais pessoas, depois chegou a minha vez de entrevistar, essa entrevista. Aí ele falou, perguntou de praxe, né, sobre o que eu fazia, como era e tal. Era formado em contabilidade, então, era um burocrata muito bom, porque saía de dentro do escritório da Squibb, já vinha com carta marcada. Aí chegou no final da entrevista, o gerente, o português, extraordinário, então ele falou assim, se o senhor fosse para trabalhar com a gente, quando que o senhor poderia começar? A hora que o senhor determinar. E se fosse para começar agora, você estou pronto. Olha, aí ele falou assim, então faça favor, você desce aquela escada ali, que era na rua perto do Bexiga ali, né? Quem conheceu São Paulo, né? Então, na rua Major Diogo. Ele falou assim, deu um casarão antigo, e embaixo era um galpão, que tinha uns 50 metros ou mais de extensão, né? E lá cheio de cadeiras, de mesa, aquelas mesas compridas. Eu disse, então o senhor desce lá e já tem lá uma apostila lá, você já vai treinando lá. Meu Deus do céu, caipirão, cheguei e falei, o que eu vou fazer aqui agora? Aí desci e ali fiquei 30 dias fazendo estágio na Johnson. Então, eu saía de sábado ao meio-dia, quando eu fui, que a Johnson naquela época fazia reunião todos os sábados, né? Aí saía, encerrava a reunião ao meio-dia, vinha para a rodoviária, pegava o cometa, vinha para Ribeirão, à noite, domingo, retornava para estar às 7h30 no escritório. Graças a Deus, foi muito feliz. Aí nós tocamos o barco com a Johnson e, meu amigo... Já na propaganda médica. A propaganda médica da Johnson foi uma história realmente muito vibrante, tá? Porque tem muita história bonita na Johnson. Assim, uma pergunta que ninguém escapa aqui. Para quem foi a primeira propaganda, qual médico e como é que foi? Olha, foi de arrepiar como é. E a primeira propaganda minha foi visitando a Beneficência Portuguesa, Dr. Henrique Morgan. Olha só, ninguém se esquece. Aqui quem deve conhecer, ter lembrado, acho que é só o Almeida mesmo, né? Porque Dr. Henrique Morgan, realmente... Henrique Morgan de Aguiar. Não, Não era Aguiar? Henrique Morgan. Porque era da Beneficência Portuguesa. E, na verdade, rapaz, esse homem é um gentleman. Sempre foi um gentleman, né? Aí vai o Moacir lá tremendo, junto com o Fernando do lado, pegando a pasta. E um detalhe, naquela época da Johnson, era uma situação diferente. Não tinha amostra grátis, que vinha amostra. Ela vinha com originais. Uma pasta grande, a pasta da Johnson, e aquela pasta era pesada. Paletó e gravata, de terno tinha que estar. Naquela época, a Johnson era de terno, era paletó e gravata. Cheguei e coloquei lá mesmo, né? E vamos propagar o baixo sulfa, né? Não, viu, o que eu falei eu nem lembro mais. Mas devo ter falado muita bobagem, viu? Mas o doutor Henrique
Como sempre, aquela gentileza, né? Gentileza dele, nossa. Outra coisa que, assim, isso é curiosidade minha, eu acho que deve ser dos outros colegas também. Que carro que vocês usavam naquela época? Como que eram os carros? As estradas? Devia ser tudo diferente, né? Olha, realmente os carros, o Fusquinha, né? Eu tinha realmente o Fusquinha 65, cinza, era fora de série. Olha. E aí, meu amigo, naquela época, o meu amigo, meu parceiro, Solon, ele trabalhava com a linha da clínica médica. E eu trabalhava com a chamada linha PGO, Pediatria, Ginecologia e Otorrino. Chamava a linha PGO. Então, quer dizer, os pediatras de Ribeirão Preto, aí você pegava eu, o ginecologista, eu fazia Ribeirão Preto, fazia o ramal Franca, né? Viajava aqui, fazia o ramal até de Garapava e Barretos. Bebedouro, Jabuticabal, fazia esse giro com a Josso. Foi um ano feliz demais. Consegui cresci na minha jornada, né? Então, tem histórias homéricas na Josso. Nós tivemos uma passagem que eu sempre relato, que é a curiosidade do propagandista, né? Uma ocasião, trabalhando em Guaíra, nós estávamos lançando uma vacina anti-RH, né? Que ela chamava Rogan. Então, ela tinha que ser aplicada no pós-parto da mulher quando havia incompatibilidade sanguínea entre o marido e a esposa. Chegando em Guaíra, né, o senhor lá que fazia ginecologia também, mas era clínica médica, fazia de tudo na ocasião, naquela praça, né, de Guaíra ali. Ele me fala assim: o senhor está com muita pressa? Eu falei assim: não, doutor, eu estou à disposição, né? Ele falou assim: não, é porque eu tenho mais um paciente, né? Daria para você esperar um pouco para poder. Eu precisava de uma orientação sua. Que é isso, orientação minha? Aí estou ficando importante, né? Resultado: acabou a consulta, ele chegou e falou assim: me fala para mim sobre o Rogan. Como é que eu vou fazer para poder ver a paciente? Quer dizer, eles eram senhor já de certa idade, também queria conhecer um pouco mais de profundidade de como fazer o uso do Rogan. Olha que beleza. Aí, quer dizer, aquele conhecimento que eu tinha na época, transmiti para ele, que a Josso também preparava a gente de acordo, né? E fui muito feliz. Ele saiu de lá contente, satisfeito com a informação dada, e eu realizado por ter sido útil para o médico. E o próprio Rogan, que era uma vacina realmente diferenciada, aconteceu, tinha que ser aplicada logo no pós-parto. É para evitar a eritroblastose fetal, não era? Se ela tivesse um novo filho, para ela não abortar até o terceiro mês. Podia abortar, né? Assim como também podia ter um feto nato-morto, né? Porque realmente não podia ter compatibilidade sanguínea. Até hoje não pode ter. Os anticorpos da mãe viam o feto como um ser estranho. Não tem nem dúvida. Esse era o caminho. Mais uma curiosidade, Nelson. A segunda curiosidade. Escuta, só isso daí que é interessante. Aqui todos conhecem o doutor Emílio Scala. Sim. Realmente, o ginecologista top. Em Ribeirão Preto ele era top, né? Que era dono do Palace. E era dono do do Hotel Palace. E era dono também do Hospital São Francisco. Na ocasião, o doutor Emílio Scala sempre foi também fazia um atendimento para nós, representantes, muito gentil, né? Ele não adentrava a sala dele. Ele vinha até a secretaria, a secretária, junto à secretária, e atendia de pé ali todos os representantes, educadamente, ouvia tudo que você tinha a respeito. Quando eu cheguei para fazer o lançamento do Rogan, ele virou e falou assim: você me aguarda. Aí passei para aguardar um pouquinho, disse: agora vamos entrar. Eu entrei na sala de consulta dele.
É interessante porque até então é desconhecido para tudo, porque ali só entravam as pacientes. E era uma novidade importante na área. Não, para ele. Parece. Aí entrando e falou assim, no Rogan, ele estava esperando. E ele tinha uma paciente e estava para nascer um neném. E era incompatível. Ele precisava do medicamento. Não tinha em Ribeirão Preto o lançamento. Porque, claro, na farmácia não comprava. Quer dizer, você ficava no prontidão no hospital. Eu vou na distribuidora, né? Aí o que ele falou assim? Ele falou assim, olha, tudo bem, eu vou precisar do Rogan. O paciente está na espera, você pode me trazer para mim? Eu falei assim, pô, não, doutor, vou providenciar. Fui buscar em Piracicaba. Não. Né? A distribuidora de Piracicaba tinha o Rogan, né? Era a única no interior que tinha. Peguei o Fusquinha, meu amigo, meti o Fusquinha nessa estrada aqui. Era pista, não era pista dupla não, era pista simples, né? Fomos até Piracicaba, pegamos na distribuidora, pegamos o Rogan, trouxemos e entregamos ao doutor Emílio Riscala. Quer dizer, só história do nosso trabalho que gratifica essa lembrança, marca na vida da gente. Que bom. E quem está assistindo, você aí, amigo, vocês estão tendo a oportunidade de ver coisa da década de 60, 70 e coisa que vocês não fazem ideia. Eu vou abrir um parêntese agora para pro Almeida também começar a contar um pouquinho aí do início da trajetória dele na indústria farmacêutica. Eu sei de uma coisa aqui que impressiona, né? Fala aí, Almeida. Bom, eu trabalhava em farmácia e quando eu entrei na indústria farmacêutica, eu fui trabalhar no laboratório Spazil, que era um laboratório francês. Eu trabalhei 6 meses lá antes de ir para o Roche. Mas o que eu queria fazer um comentário é que me avisaram, olha, você convida todos os médicos lá, o centro médico era aqui na rua Tibiriçá, entre a São Sebastião e a General Osório. Isso em era um sobrado ali. Isso em 62 já. Não, 61. 61. E a gente era muito amigo dos médicos, a gente passava lá para tomar café. Você passava lá na hora, porque naquele tempo todos os consultórios eram no centro de Ribeirão. Então você não andava. Aí reuni e foi todo mundo. Acho que Ribeirão Preto acho que tinha uns 150 médicos no máximo nessa época. Aí terminou a palestra, virou um ginecologista para mim e falou assim, você não acredita, vocês inventam de tudo. Vocês inventaram uma gordura chamada colesterol. Vocês inventaram agora uma gordura chamada colesterol. Né? Bom, depois eu fui para o Roche. O Roche e o seu Melo, Edmo Bernardes de Melo, que era o pai do Zé Bernardes, o médico Zé Bernardes. E o senhor Melo, eu tinha acho que 22 anos, uma coisa assim, o senhor Melo chamava todo mundo de senhor. Era de uma educação finíssima. De senhor. Tive amizade com ele. Aí, 3 entrevistas seguidas. Aí, chegou para mim e falou assim, senhor Almeida, o senhor é o novo representante do laboratório Roche. Mas não tinha curso. Bula, estuda bula, né? E aquele tempo era de terno e gravata. Assim, o médico também usava terno e gravata. E a minha primeira visita foi no Dr. Guerino Temporini, que era um cirurgião famoso. Tremendo, né? Aquele medo, né? Aí eu falei para ele assim, o seu freguês... Seu freguês? Ele falou assim, não, deixa eu te explicar uma coisa, não é freguês, é paciente. Aí no Roche, o Roche não podia visitar mais do que 5 médicos por dia. O Roche não admitia, você te dava uma máquina para escrever, uma livete pequenininha, à noite você sentava em casa, pegava uma fichinha, punha o nome do médico, né? A idade e o assunto que você conversou fora de propaganda médica. Minha nossa, já tinha isso naquela época. Mas era muito bom, porque naquele tempo o médico conversava muito com você.
Não é? Mesmo, Você tinha toda a liberdade, né? Pra você ter ideia, para fazer, de manhã quase não tinha consultório. Então a gente ia para o São Francisco, entrava na sala dos médicos, tomava um cafezinho, os médicos estavam sentados lá batendo papo também, você batia papo com você. Você ia para a Santa Casa e ia para a sala dos médicos, né? Os médicos estavam jogando xadrez, outros jogando, fazendo outras coisas, e tinha um balcão onde a gente tomava um café. Aí sempre chegava o doutor Galate para bater um papo, né? Aquela turma lá, o doutor Fausto Salim, né? O doutor Clodoaldo era muito bom de xadrez. Nossa, o doutor Clodoaldo era bom, fantástico esse homem eu rezo por ele todos os dias. Que legal. Foi jeito demais. Só contar uma pequena história dele. Um dia eu cheguei em casa, minha mulher, 3 horas da manhã, com uma cólica terrível. Aonde eu vou lhe chamar? Naquele tempo não tinha Unimed, não tinha nada. Liguei na casa dele. A esposa dele disse, olha, faz meia hora que ele deitou, que ele teve uma cirurgia de emergência. Eu falei, nossa, minha senhora, como que eu vou fazer? Eu vou falar com ele. Vou falar para ele levar ela para a Santa Casa, que eu estou indo lá. Aí cheguei na Santa Casa, passei na portaria, paguei uma consulta particular, esperei ele chegar. Ele chegou, atendeu minha esposa, Marlene, olhou tudo certinho. Aí ela falou assim, a moça falou, quando ele terminar a consulta, você entrega para ele esse recibo, que ele vai receber amanhã a consulta. Aí entreguei o recibo para ele e falei assim, 1 minutinho, eu já volto já. Eu falei para minha esposa, acho que ele foi pegar alguma amostra. Ele voltou com o meu cheque e falou assim, não cobro de colega, desculpe, eu rasgar o cheque. Rasgou o cheque e me entregou, né? Mas naquele tempo, era muito bom, você ia aqui na Beneficência também, entrava nos consultórios, na sala do médico, batia papo, tomava café, era um outro momento de vida. Ribeirão Preto tinha poucos médicos. Eu imagino assim, porque eu tenho prazer ainda em fazer propaganda, é uma delícia. Mas essa receptividade de lá para cá, assim, infelizmente a gente não pode... Não, já mudou. Mas eu gostaria de fazer um comentário que eu acho muito importante. Eu tenho muito orgulho de ter trabalhado nessa profissão 59 anos. Muito orgulho mesmo, né? É muito tempo. Eu vou contar uma coisinha aqui, para não deixar passar. Quem foi o primeiro representante do Axê aqui em Ribeirão? Eu. O Axê não tinha representante, inacreditável. Sabe por quê? O Axê visitava o PTAN, lembra? Lembro. O PTAN visitava Passos, Franca, Ramal, e não tinha ninguém em Ribeirão. Quando eu fui para o Axê, em janeiro de 72, entrava num consultório, o médico falou assim, mas o Axê aqui da rua Lafayette, né? Tinha um Axê ali. Aliás, não, doutor, faz tempo que não é mais aqui. O Axê tinha sido vendido e eles fabricavam soro. Vacinas, né? E quando o Miro foi demitido da Squib, o Miro juntou uns 3 ou 4 e compraram o Axê a troco de nada. Para quem não sabe, Adalmiro Delap Batista foi o que iniciou, né? Foram 3. Não, eram 4. O Vitor De Piero, que era da Industrial, né? O Vitor era só... Vitor Cialos. E o Miro. O Miro só escrevia com caneta verde, que era o palmeirense roxo. Eu cheguei a ter contato com esse pessoal, os gerentes, que eu trabalhava na Squib, e ele era gerente Brasil Squib. Então ele vinha a Ribeirão Preto constantemente. O Miro? Miro. E a ganância, o sonho do Miro era ter comprado a Squib. Que ele foi demitido. Mas ele foi um baluarte na Squib, né? Mas o interessante, o Almeida lembrou muito bem, o princípio do Axê é Ribeirão Pretano, meu amigo. Porque veja bem, ó, na rua Francisco de Abreu, perto aqui da Catedral, tinha essa casa do Axê, esse laboratório do Axê. Ele só fabricava soro, a vacina, né? Então, era uma caixinha. Tirava do soro de cavalo. Ele pegava aquela vacina pequenininha, aquelas caixinhas retangular, tinha 10 ampolinhas dentro, assim, né? Vendi, meu amigo, é a vacina. E o que o Axê fez? Meu amigo, vou registrar uma farmácia, de que jeito que eu vou ter uma indústria?
A indústria registrada foi o Axê aqui de Ribeirão Preto. Ah, que legal. E aí eu fui o primeiro representante. Bom, aí convidei o Zanferdini depois, pediram para mim convidar alguém. Mas antes disso eu trabalhei no Andrômaco, depois que eu saí do Rocha. Trabalhei no Andrômaco. Andrômaco, minha cota era 4.000 unidades. Eu chegava na Droga Center e vendia 5.000 só de pó grossa. Cara, era brincadeira. Eu cheguei a vender na Droga Center, na fase áurea da Droga Center, 20.000 unidades de pó grossa. Vendia mesmo. E o Andrômaco pagava um táxi para mim fazer São Simão, Santa Rosa e Cajuru. E o primeiro carro foi qual? Primeiro carro, naquele tempo a gente não tinha carro. Não dava carro. O Axê não, nem o Rocha. O Rocha dava carro para quem viajava. Mas assim... Pracista não. Aí você comprou um carro. Qual foi o primeiro para trabalhar? Um 68. Fusca 68. Já era 12 volt, né? Era. Do Moacir era 6 volt, né? Eu comprei de um japonês um 68 impecável. Né? Impecável, cara. Né? Saudade, hein? Saudade mesmo. Aí, bom, quando eu trabalhei no Axê... Eu não posso falar a mesma coisa, que eu tenho ojeriza de Fusca. Mas naquele tempo todo mundo só tinha Fusca. Eu sei, eu trabalhei com Fusca, mas eu tinha... Por isso que eu tenho ojeriza de Fusca. Até gerente ganhava Fusca, né? Gerente ganhava Fusca. Aí eu fui promovido no Axê e a gente começou a buscar os candidatos. A primeira reunião minha no Axê, na Álvaro de Carvalho, quem trabalhou no Axê... Eu fui lá já. Na Álvaro de Carvalho, embaixo tinha um garfo sujo. Né? Um restaurante chamado Garfo Sujo. E o Miro comia com a gente, o Miro almoçava com a gente, o Miro, o Vitor, e estava lançando Menopax. Primeira reunião minha. Essa história é bacana. Aí, lançando Menopax, descemos para o Garfo Sujo para almoçar, eu sentei numa mesa, eu não conhecia o Miro e nem o Vitor. Aí os dois chegaram e sentaram na mesa que eu estava. Aí chegou o Morales. Nossa. E sentou. Bom, José Cabelo Morales. Aí o Vitor falou para mim que o Vitor, a responsabilidade de lançamento era do Vitor. O cara conhecia muito. Nossa, o cara era fantástico. Ele falou o seguinte: você que já trabalhou no ramo, né? Você acha que Menopax deve ter pausa ou não? Eu falei, interessante, a literatura que vocês dizem que mimetiza a mulher. Mimetizar é imitar. Então tem que ter pausa. Então vai ter pausa. Ele levantou. Aí o Morales, que eu não conhecia, falou assim para mim: quem é você para dar palpite? E já iniciei com o Morales no primeiro dia. Já disse. Mas é o seguinte, a vida era difícil de gerente do Axê. Você buscava um cara no banco, ajudava ele, preparava ele, aí vinha outro laboratório e levava ele embora. Olha, é impressionante, rapaz. Era a escola também. Era uma vaga atrás da outra. Era a escola. Eu mesmo não roubei. Eu sei disso. Eu sei disso. Era uma vida difícil. Não tinha um mês que eu não tinha 3 vagas. Olha só. Era uma loucura, né? Eu vou abrir outro parênteses aqui. Só para dar um hiato. Do Axê, eu peguei uma dobradinha, né? Peguei um supervisor. Você fala no microfone. Peguei um supervisor para ser representante, que ele deixou de ser supervisor no Axê, veio ser representante em Franca, que infelizmente é falecido, o Valdir, né? Menino, é nascido em Ribeirão Preto, mas mudou-se para Franca e casou-se em Franca, fez a família toda em Franca, né? Ele estava como supervisor do Axê. Aí já na Biogalênica? Já era Biogalênica. Aí, resultado, trouxe ele para vir trabalhar com a gente, né? E o outro foi em Pirassununga, né? Que está aposentando hoje na... Como chama lá? Novartis, né? Hoje é Novartis. Mas Nicola, né? Mas gente extraordinário. Então, eu fui um dos que garfei. No Axê, a gente tinha que pegar neófito. É verdade, eu me lembro disso. O Miro sempre dizia, olha, procure sempre, vai num banco. Casado, neófito. Então o que você fazia? Você chegava no banco, falava, você queria ver se tinha uma ordem de pagamento para mim.
Tinha cara que nem te dava bola. Mas você pegava aquele cara que estava interessado, vinha te perguntar seu nome, quem que estava mandando o dinheiro, tudo, você já fala, esse aqui já tem é um diferencial. Boa. E você já pegava o cara. Atencioso, boa vontade. Exatamente. Eu vou abrir um parênteses aqui para o Ricardinho começar a contar também um pouquinho aí do início dele na indústria farmacêutica, como é que foi. Ele já sabe o que eu vou perguntar, falar da primeira propaganda, o primeiro carro. Conta pra gente aí, Ricardinho. Boa noite. Eu iniciei minha carreira na indústria farmacêutica em 82, né? A bem da verdade, eu não queria entrar no ramo farmacêutico, né? O meu cunhado, ele trabalhava no laboratório Beecham e ele falou, tem uma vaga no Axê, você não quer tentar? Aí eu fui muito a contragosto, eu era escriturário, trabalhava em empresa, né? Eu cheguei lá, tinha um centilhão de gente lá, fazer entrevista. Aí eu fiz a entrevista e fui o escolhido, né? Aí o curso era lá em Bauru, a regional era em Bauru, né? Como foi mencionado o nome do Zé Cabelo Morales, ele era diretor lá, né? Espanhol, ferrenho, né? E o curso era coisa de louco, né? Você chegava lá às 7 horas da manhã e saía às 7 horas da noite, né? E prova atrás de prova. E prova atrás de prova. Tinha um cara que estava de Rio Preto, que estava fazendo curso comigo, e o cara lutava karatê. Terminava o dia, a gente descia, ia a pé pro hotel, né? Ia conversando, distraindo, batendo papo, né? Para dar uma espairecida, né? Porque no dia seguinte, logo pela manhã, tinha prova. Tinha que chegar no hotel e estudar, pro dia seguinte já chegar fazendo prova. E como o cara tinha assim, um porte físico avantajado e lutava karatê, vocês não vão acreditar. Ele descarregava toda a raiva dele no guarda-roupa. No final de uma semana ele tinha destruído o guarda-roupa de tanta pancada que ele dava no guarda-roupa, né? Então eu entrei em 82 no Axê, fiquei lá por 11 anos, né? Tive a oportunidade de trabalhar em cargo de supervisão, que na época, hoje é gerência distrital, né? E a primeira propaganda para qual médico? Então, aí fiz o curso uma semana lá, o meu gerente veio para trabalhar comigo aqui em Ribeirão Preto, né? Minha primeira propaganda, naquele tempo, oftalmologista também era otorrino. Era oto-oftalmorrinolaringologista. Isso. Oto-oftalmorrinolaringologista. Aí o Zé virou para mim, que era meu gerente, né? Virou e falou assim, você vai fazer propaganda para esse médico aqui. Aí, falei, meu Deus do céu, é agora, né? Tem que enfrentar. Aí o Dr. José Nunes Manaia. Ele é na Amador Bueno. Na Amador Bueno. Tinha uma escadinha, você subia, era um sobradinho, né? Mas, olha, um médico de uma atenção. Gentil. Ele falou, não, meu filho, pode ficar à vontade. O Zé Luiz tinha me apresentado, esse é o novo representante, vai começar a trabalhar aqui no setor, não sei o quê. Né? É a primeira, ainda ele ressaltou pro médico, doutor, é a primeira propaganda dele. Aí ele falou, não, pode ficar à vontade, meu filho, né? E aí foi ali que eu fiz a primeira propaganda, eu não sei se eu tremia, se eu... que a gente não esquece, que situação, né? A gente não esquece a primeira. Não esquece, que nem o primeiro sutiã, né? Nunca esquece. Olha, a vida no Axê era muito difícil. Era difícil. Era só 18. De gerente, então, você tinha reunião todo sábado. Era verdade. Às vezes uma em São Paulo, outra em Bauru. De 15 em 15. De 15 em 15 dias. Né? Depois do Ricardinho, eu quero contar uma... Tinha que decorar a tática da sua época tudo, com vírgulas e tudo. Aí... Peraí um pouquinho. Tática era um livrinho, tipo um gibi que a gente recebia,
que vinha as propagandas todas já escritas, formatada, produto por produto. Então nós tínhamos que decorar, ponto e vírgula, né? Tudo aquilo lá e casar aquilo com a apresentação do visual que a gente levava para o médico. Era intenso o trabalho de ter que decorar tudo e fazer tem que ter uma memória boa, né? a simulada na frente de todos ali. E com o Morales lá no fundo, na hora que alguém dava uma gaguejada, ele já soltava um palavrão. Já comia o fígado. Verdade, Gente do céu. Então, eu fiquei no Axê por volta de 11 anos. Eu trabalhei, nesses 38 anos de laboratório, eu trabalhei em 2 laboratórios. Um que foi no Axê, né? E depois, quando eu saí do Axê, eu entrei na Ródia, né? Eu entrei na Ródia. A Ródia, tempos depois, se uniu junto com a HMR. Restmério Russell. Isso, Restmério Russell. Foi criada a Aventis. Nossa. Posteriormente, a Aventis foi comprada pela Sanofi. Sanofi e Aventis. Então, praticamente, nesse período de 38 anos, eu trabalhei só em 2 laboratórios. Foi fusão atrás de fusão, né? A gente foi observando nesse tempo. No meu caso, por exemplo, eu fui gerente do Axê, depois fui gerente da Labofarma, que foi comprada pelo Axê, depois fui gerente de 18 anos da Biosintética, que foi comprada pelo Axê. Quer dizer, na realidade, é 30 anos de Axê, né? Mas eu queria fazer um comentário. O Ricardinho falou das reuniões. Quando terminava as reuniões de representante, tinha as reuniões de gerente. E às vezes a gente saía 11 horas da noite de Bauru. Né? E pegar a estrada. Pegar a estrada. Vou te contar 2 fatos. Um dia eu saí de Bauru, passei Jaú e vim embora para Araraquara. Tem um obelisco entre Araraquara e Jaú, que é o centro do estado de São Paulo. Do jeito que eu vim, já entrei à direita. Fui embora. Estou indo embora, falei, mas gozado, asfaltaram isso aqui. Parou semana passada não estava asfaltado, agora está tudo asfaltado. E a hora foi passando, né? Aí eu vi um ônibus. Mas antes do ônibus eu vi um cemitério. Falei, mas nunca vi cemitério aqui, né? Aí parei o ônibus e falei assim, amigo, onde vai sair essa rodovia? Eu falei assim, está chegando em São Carlos. Nossa. Né? Está chegando em São Carlos. A outra vez, eu saí da reunião também, eram 10 e pouco, e eu tinha uma vaga em Passos. E eu tinha marcado para entrevistar o rapaz às 9 horas da manhã. Cheguei em casa, dei uma dormidinha, peguei o carro, abasteci e estou indo para Passos. Tem aquela subida de Batatais ali, me estourou um pneu traseiro. E o Fusca, quando estoura o pneu, a roda fazia assim. A gente estava tão assim fora do ar, que quando ele puxou para a direita, eu puxei tudo para a esquerda. E estava chovendo, aí comecei a capotar. Nossa. Né? Não acredita, eu capotei, não sujei nem a roupa que eu estava usando. Só que o teto do carro ficou virado para a pista. E ali tinha um declive. Eu fiquei assim, eu tentei abrir a porta, o carro deu aquela balanceada, eu falei, se eu pular aqui ele vai cair em cima de mim. Aí veio uma Brasília, os caras parou, eu falei, ô amigo, vem me ajudar aqui, os caras se mandaram. Aí um caminhão veio, nossa, o cara freou o caminhão, eu falei, vai capotar também. Aí eles correram lá, seguraram o carro para mim, não sujei nem o sapato, nem a roupa, cara, chovendo. Olha. Aí o que o guarda falou? Vamos botar esse carro num caminhão, você chega primeiro em casa, volta, para sua esposa te ver, porque se ver esse carro aqui, vai. Você não acredita, tinha que pagar a franquia. Não. Porque era determinação, né, do... Não é fácil, não. Então, era muito diferente de hoje, né? Só que o médico era maravilhoso, você falar com o médico. Uma coisa assim bacana da gente falar aqui também, e aí serve para os 3 que já ocuparam um cargo gerencial. Se fosse para dar uma dica para essa meninada que trabalha hoje, que qualidade você assim, poderia dizer que é essencial, é primordial, ou assim, que ele buscar ter
para se adequar a um perfil de representante? Bom, eu vou fazer um comentário que eu acho importante. Às vezes as pessoas podem não considerar importante. Uma das coisas que mais me incomodava como gerente era o representante nunca chamar o médico pelo nome. É doutor, doutor, doutor. Aquilo me incomodava. Eu falava, olha, por favor, fala doutor Joaquim, doutor Antônio, doutor... Mas chama ele para... Você vai perceber que ele vai te ver diferente. Dica de ouro essa, hein? Mas dificilmente acontecia. Né? Porque quando se eu falo, Nelson, eu estou te chamando, né? Se você fala doutor Antônio, o médico vai falar, pô, está me chamando pelo nome. É outra atenção. É isso aí. Né? Porque um médico uma vez me fez esse comentário. O médico falou assim, eu nunca vi ninguém me chamar pelo nome. É verdade. É interessante o que o Almeida coloca, né? Mas eu acho que um representante, para ser um representante, acho que o primordial é ser empático. A empatia, para mim, é tudo. E cativa. Essa Né? é cativa, porque, veja bem, você depende, você chega, muitas vezes, chegava, o médico podia estar até carrancudo, preocupado com alguma coisa. Mas você chegando com aquele semblante empático, educado, né? Você muda o ambiente. Você muda o ambiente, um sorriso, tá certo? Você não devia, né? Eu falava isso com o meu pessoal, graças a Deus eu tive uma equipe maravilhosa, né? E eu fui um gerente diferente, tá certo? Hoje, quando se fala em gerência, é um negócio que nego arrepia, tá certo? Eu fui um profissional diferente, foi diferenciada a minha vida profissional. Eu nunca marquei encontro com representante fora da minha casa. Aqui em Ribeirão Preto, tá certo? O ponto de encontro era na minha casa. Então eu sentava, tomava seu café e dali nós saímos. Quando eu fazia a equipe, eu reunia, por exemplo, eu levantava lá numa segunda-feira, 6 horas pela manhã, eu pegava no meu escritório, colocava todo o material ali, né, e conversava com todos os representantes que residiam fora de Ribeirão Preto, me pegando toda a posição, né, de cada um do resultado que estava da semana. Era para meu controle da equipe. Resultado. Via dentro do roteiro, isso está dentro do roteiro, o roteiro, tudo dentro do roteiro. Com quem eu ia trabalhar, eu não pegava de surpresa. Eu falei assim, vou estar com você tal hora. Não dava paraquedas. Não, nunca dei paraquedas. Eu também nunca fiz isso. Mas nunca levei. Nunca fiz isso também. Aí, resultado. Falei assim, quando você trabalha, normalmente que nós nos encontramos, em qualquer momento. E assim eu fazia com todos os representantes. Quando eu chegava, por exemplo, numa determinada cidade, eu sempre fui um centro agregador, né? Então, também nunca usei cargo, porque para mim é o seguinte, o supervisor, na época não era supervisor, né, hoje é gerente distrital, resultado, é igual, você é um representante também, tá certo? Isso aí eu nunca deixei de ser. As outras empresas, né, os outros representantes, chegavam a mim como colega. Verdade. Nunca me viam, por exemplo, como representante, como supervisor. Aí chegava, por exemplo, eu falava assim, ô Marcelo, ó, fulano está em tal lugar, está na Santa Casa, está em tal lugar. Mas tá tudo bem. Alguém encontrava com o meu representante, falava assim, ó, encontrei com o Moacir, ele está em tal lugar. Fica tranquilo que uma hora a gente cruza. Então esse foi por isso que eu falo, a empatia não parte do representante quando você inicia, tá certo? E tem que passar para o seu gerente. E deixa o representante tranquilo. Não. A gente percebe quando o gerente te pressiona e fica uma coisa que incomoda, e você fica menos produtivo também. Eu nunca transferi, por exemplo, o que eu recebia de pressão, Eu imagino. eu passar para o meu representante. Filtrava. Não, eu quebrava, eu não passava. Então, Tá filtrava. certo? Filtrava todinho. Certo? Eu gerenciava a minha equipe. Mas o meu gerente também, te falar, era um doce para mim, porque eu sempre fui um cara que não levei problema, eu sempre levava uma solução. Procurava levar. Né? Quando o gerente de São Paulo ele vinha para Ribeirão Preto, ele parava na minha casa.
Quer dizer, eu não ia para o hotel poder encontrar com ele no hotel. Isso na Ciba-Geig, né? Na Ciba e depois Ciba-Geig, né? Porque na minha história foi uma coisa. Era Ciba, eu trabalhei na Ciba, trabalhei depois Ciba-Geig, né? É tudo coisa antiga. Época do padre, não? Quando o padre... Humberto, né? Quando o padre veio para Ribeirão Preto, eu dei um suporte, porque eu era Ciba e ele veio para a GAI de Ribeirão Preto, que era a Gada Batina, e estava lá junto com a família aqui. Resultado, tive a oportunidade de assessorá-lo até ele ficar alojado tudo direitinho, né? E o padre, também, quando era supervisor, ele fazia o uso da minha casa como ponto de encontro. Não, é interessante, porque na minha casa era ponto de encontro da turma da Gaia de Chutes. Que bacana. Porque somos todos amigos, por isso que eu falo a vocês. O meu gerente falava assim, você é que nem aquela galinha choca. Por isso, os representantes de baixo do braço, e ninguém mexe com eles. E nem fazia o Zé Humberto colocar a camisa para dentro da calça. Não. A barriga não deixava. A característica é a marca característica do... Mas olha, o Humberto é uma pessoa fantástica. Tive o prazer de trazer o Humberto, tive o prazer de trazer o Soares. Ô, Zé Humberto, Convidou meu filho uma vez, convidou meu filho para trabalhar na Zé Humberto, se você estiver assistindo, e tomara que você assista, está convidado, viu? Para vir aqui contar suas histórias. Esse tem história. Tem história. Desde que venha com a camisa para dentro da calça. Ô Moacir, uma coisa marcante também em você foi a criação da associação A Reprofar. Conta pra gente como é que foi criar a Reprofar, como que estava o clima do propagandista na época, o que motivou vocês a criarem essa associação, que foi um palco, pelo menos para mim, de aprendizado, que a gente se reunia socialmente, é um ambiente sempre gostoso. Isso foi se perdendo aos poucos, né? Mas como é que foi a história da criação da Reprofar? Olha, é uma parte muito orgulhosa da minha vida, e da minha parte foi como profissional e como gente. Tá? Eu gosto de gente. Bom, nós temos um companheiro, se um dia vocês vão conhecer, que chama João Bosco de Oliveira, o velho Bosco. Tem dois Boscos, né? Tem o Bosco mais jovem, né, que o velho é fantástico, né? E o João Bosco, né, que o filho hoje está em São Paulo. O né? Franco. Tomara que o Franco assista também, quem sabe um dia a gente consiga fazer um... Então você vê, o Franco, quando eu conheci o Franco, eu ia na casa deles, o Franco era garotão, ele, o irmão dele, né? A senhora, a mãe dele, nós tínhamos muita amizade com o Bosco. A criação da Reprofar foi uma necessidade profissional. Começa por aí. Então a Reprofar não aconteceu por aglutinar os representantes para poder fazer festa ou fazer um clube, nada disso. Foi por necessidade profissional. É um orgulho lembrar o seguinte, eu estava na ocasião, numa segunda-feira pela manhã, estava na porta da Droga Center, que era na rua Amador Bueno, perto da Lafayette. Chegou o meu amigo Bosco, né? E falou assim, nós precisamos conversar. Vamos lá, né? Conversar, coisa que era, só fazíamos isso mesmo. Então o que aconteceu? Olha, está saindo uma notícia, um boato, de que o Hospital das Clínicas não vai permitir propaganda no Hospital Novo. Ainda não funcionava o Hospital Novo das Clínicas. Não vai permitir. E o que acontecia? Naquela ocasião, nós já tínhamos mais de 100 representantes de Ribeirão Preto, pracistas, né? Que nós visitávamos os hospitais aqui de manhã, né? O Almeida é dessa época também, o Ricardo não tinha ingressado ainda, né? Ainda não. Mas, resultado, devido a essa necessidade, se o HC cortasse, por exemplo, a propaganda, haveria com certeza muita demissão em Ribeirão Preto, de pracista. Isso aí, então, foi a necessidade básica. Partindo dessa premissa, eu peguei junto com o Bosco
Aí eu programei, durante o dia nós vamos batalhar para poder fazer algum estudo sobre isso. Eu reuni mais uns colegas, 3 ou 4 colegas, né? Um foi para Bauru como químico em Agudos, na Antártica, né? Que era irmão do Valdir Castaldelli, né? Grande memória, hein? Grande memória. Então, o resultado, ele estava junto, convidamos ele, e eu, Bosco, ele, tem mais o Inácio, que estava junto, o Parense, e tinha mais um representante lá junto. Reunimos no bar, na rua Visconde de Inhaúma, com a Presidente Moraes, tinha o Cairo, a Cantina Cairo. Quem lembra da Cantina Cairo? Ela tinha o bar embaixo e tinha a sobreloja em cima. Reunimos à noite para poder fazer uma reunião dessas 5 pessoas, batendo papo. Falei assim, bom, nós precisamos de uma pessoa que tem menor penetração junto ao Silvio Bonfá, que era o diretor do Hospital das Clínicas, e também a classe médica, que é os diretores lá. Ele falou assim, bom, essa pessoa foi o Luiz Afonso Codonhoto, trabalhava no Roche. Depois foi para Campinas. Depois foi. Então, o resultado, o Luiz Afonso Codonhoto era o representante da Roche, ele estava namorando, inclusive lá na Vida Portugal, que ele estava com a namorada dele. Saímos, fomos lá buscar o Luiz Afonso Codonhoto. Tiramos ele da casa da namorada, e ele era uma pessoa fantástica, né? Trouxemos para a cantina e ali decidimos que nós iríamos enfrentar a direção do Hospital das Clínicas. E o Luiz Afonso Codonhoto tinha uma história muito interessante. Ele foi professor de biologia, né, da turma que faziam, na ocasião, a preparação para entrar no vestibular, fazer o vestibular. E muitos dos professores do HC tinha sido aluno dele. Poxa. Não, ele quando chegava junto a esses médicos, não tinha o tratamento de doutor, porque ele chamava o professor, o mestre, o Luiz, porque ele foi o professor de biologia deles que conseguiu ingressar na faculdade. Resultado, com isso nós conseguimos fazer com que o HC começasse a fazer o estudo de como fazer a propaganda no prédio novo. Esse foi o princípio da necessidade da Repropar. Eu gostaria uma hora até de falar sobre o HC antigo, né? Porque não tinha HC, era a maternidade Senhora Junqueira, né? Lembra? Aí a maternidade emprestou uma parte do hospital para a USP, né? E a gente não tinha local para visitar. A Senhora Junqueira, ela realmente fez muito para o Ribeirão Preto, tem história em Ribeirão, mas ela é a mantenedora do Hospital São Francisco, na ocasião. E o terreno do lado, onde hoje é o HC, também era tudo deles ali. E o prédio, né? Foi ela que cedeu para a USP. E naquele tempo você não tinha ninguém na portaria para perguntar onde você ia. Você ia na sala do professor, falava com ele na sala dele, no andar que você quisesse, né? Ô Moacir, eu sei que, eu até estou com uma aqui que eu peguei no celular. Vocês faziam publicações nos jornais e com uma escrita irretocável. Então eu vou ler aqui até uma publicação feita, isso aqui é bem antigo, em comemoração ao Dia do Propagandista, que é 14 de julho. Então, parabéns, propagandistas, salve dia 14 de julho. Receba, companheiros propagandistas, um afetuoso abraço de congratulações neste 14 de julho, que é o seu dia, desta diretoria da associação, em reconhecimento à extraordinária tarefa de comunicação junto à classe médica e farmacêutica. Estamos cientes do valor desses arautos porque utilizam um mais alto grau de convivência de pessoa a pessoa para transmitir algo de novo nessa divulgação em todo o campo da medicina. E quão imenso e importante estes contatos implicam a personalidade do propagandista, exigindo dedicação, estudo, inteligência e amor.
amor ao trabalho, à comunicação, a si mesmo e à família. De tudo isto estamos a par, porque tudo isso é que homenageamos calorosamente, agradecidos aos nossos homens da propaganda farmacêutica. Quem que escrevia isso? Eu acredito que tenha sido o Bosco. Meu pai! O Bosco, Que primor, não é? O pai do Franco, Aham. ele realmente é muito inteligente, né? Ele foi o secretário-mor da Reprofar, quando criou a Reprofar. Então, inicialmente, para você ter uma ideia, é a seguinte: a sequência do trabalho, como nós fizemos, por exemplo, essa cobertura para poder proteger o profissional da propaganda, proteger o meu trabalho, o programa do Almeida, né, e de 100 pessoas, resultado, conseguimos o sucesso do HC. Não paramos por aí, porque continuou fazendo esse aglomerado. E foi crescendo. Certo. Aí, para ter um ponto local para poder encontrar, e nós alugamos uma sala no Liederix, no segundo andar, a sala 214. Em cima do pinguim ali. Acima do pinguim não, acima do pinguim hoje, né? Pinguim é a única, né? A única. É a única. Então, o resultado, fomos no segundo andar, sala 214. É uma sala do tamanho dessa daqui, tá certo? E reuníamos os representantes toda sexta-feira, 5 horas da tarde, depois do expediente de trabalho. O pessoal que vinha de fora de Ribeirão, os viajantes, né, que vinham de fora, já paravam direto ali na Reprofar. Ainda não tinha nem o nome. Bom, lá depois criamos o nome da Reprofar, né? Então, o que aconteceu? Ali se reunia. Alguns dos colegas que passavam e vinham de Franco, passavam na fazenda, traziam às vezes até um garrafão de pinga. E chegava uma mesa de escritório, porque a sala era pequena, né? E colocava ali o garrafão e o copinho, todo mundo bebendo e conversando e idealizando o que fazer para poder continuar essa harmonia, essa união. Então, o resultado. Formou-se então um grupo para fazer, vamos jogar bola. A bola é o segredo de tudo. A bola alugamos o campo do Estigmatinos, da igreja Estigmatinos, a igreja velha, né? Ali reuníamos todo sábado, sexta-feira na sede. Saía dali, cada um ia tomar cerveja, gastava dinheiro da cervejada. E no sábado de manhã, 7h30, está todo mundo nos Estigmatinos para jogar bola, e até meio-dia. Era a parte da manhã inteirinha. E formava vários times, né? E foi jogando. O grupo que a gente unia, que era o mais pracista que ficava aqui, né? E eu pegava com o pessoal, vinha tudo me acercando, o que nós vamos fazer, reunia na Santa Casa. Então eu ia para a Santa Casa de manhã, e vamos ali e falei assim, bom, agora vamos atrás de um nome. Da Reprofar. Então, fica, não, serviço farmacêutico, produtos farmacêuticos. E saiu o nome da Reprofar. Quer dizer, por quê? A Reprofar ajudando para ajudar a salvar, né? Divulgando para ajudar a salvar, como é o slogan da Reprofar. E falei assim, bom, agora temos que ter um logotipo, né? Até um amigo que hoje ficou muito doente, não sei se faleceu, acho que não, né? Que foi o barbeiro, né? Não, ele era barbeiro lá, como chamava o Chesno. O Chesno tem um apelido, quem não lembra, vocês não vão lembrar. Cada um assassino americano. Teve um americano que foi um criminoso de marca maior e pegou a cadeira elétrica, pegou a câmara de gás, né? Chama Carlos Chesno. Nossa. Ele pegou. Se você Mas parecia com ele. Parecia com ele. E surgia apelido para todo mundo, né? Surgia. Nossa. Então chamou esse cara de Chesmo, né? E pegou. Ele tem mais ou menos a segurança. O médico chamava de Chesmo. E ninguém conhece outra pessoa que seja o Chesmo. Se você perguntar o nome dele, ninguém sabe. É Chesmo. E ele pegou bem. Ele ainda fez quando nós fizemos a cruz, porque na farmácia e o hospital era cruz. Então fizemos aquela cruz e ele pegou
ajudou a divulgar, a formar esse logotipo. E dali foi crescendo. Essas reuniões, Nelson, você vê que é interessante, né? Foram muitos anos. E a política entrou no meio. Sempre entra, né? Entra e atrapalha. Para você ter uma ideia, mas aquela política era ajudou. sadia. Naquela época, a política era mais sadia. Hoje está deturpada. Mas você verifica o seguinte, o doutor Nogueira... Não, o pai, né? O pai do prefeito, pai. o doutor Antônio Duarte Nogueira. Pai é outra coisa. Um médico fabuloso, gente, mas como já... O que ele fez? Ele foi candidato a prefeito em Ribeirão Preto e ele teve na nossa sede, na sexta-feira, pedindo lá o apoio da praça para poder... toma lá da... para ele poder votar para ele. Bom, então vamos fazer a votação, né? O apoio total da classe. Era o médico, urgente, o atendimento dele nota 10. Eu cheguei a visitá-lo no PS Central. A gente atendia com uma educação. Não, ele era fora de série. Né? E ele tinha um consultório na Alves Cabral, em frente ao Tenderix. Cheguei a pegar. Aí o resultado foi o seguinte, o doutor Nogueira foi eleito. Né? E nós pedimos, nós havíamos feito um pedido para ele, eu fiz pedir para ele, se ele houvesse ganho a eleição, que doaria para nós um terreno. Né? Para construção. Tudo bem. E ele foi eleito. Quando foi na segunda-feira, reunimos a diretoria lá na sede, o Guga, o Paio, né? O Guga, o Paio, eu, o Bosco, né? E fomos lá na sede, lá, vamos conversar. E ali fizemos uma carta parabenizando o doutor Nogueira pela eleição. Né? Mas se for escrita nessa forma bacana aqui, o cara não tem como falar não, né? Aí ele pegou e fizemos a carta, né, lá dentro da coisa, datilografamos a carta, e colocamos, fomos lá levar na casa do doutor Nogueira. Na segunda-feira, acabou de sair da sala, foi para casa dele levar a carta. Ele estava na fazenda dele, porque tinha uma fazenda, deve ter, de Frutal, em Minas. Ele acabou a votação aqui, ele não queria nem saber do resultado, ele foi saber o resultado lá. E deixou uma carta. E o sucesso foi essa que você viu aí, que nós ganhamos um terreno, né? E tem as fotos, não sei se vocês já viram as fotos da sede dele, assinando e tal. Vou ver se a gente consegue, talvez, uma hora, fazer uma edição do vídeo colocando essas fotos. É que é o seguinte, a gente já passou de 1 hora de gravação, o tempo passa, e eu gostaria assim, de que cada um fizesse uma consideração final para a gente encerrar. Eu sei que dá vontade de ficar conversando aqui a noite toda, né? Mas talvez a gente marque um outro aí, porque eu acho que assunto não falta, né, Almeida, né? Não tem dúvida. Sabe, porque são muitos anos de janela, né? Tem muita história para contar, né? Muita coisa, né? E da própria classe nossa, da Reprofar, eu não conseguia deixar, gostaria de ter passado a presidência para outra pessoa, né? E eu acho que é o seguinte, a continuidade de uma pessoa só fica ruim. Então, a mudança muda ideia. Mas não conseguia sair, porque não me deixavam passar o troféu para ninguém. Porque tem o filhado Elei, né, que trabalhou muitos anos no Quinol, que era um senhor gente, né? E resultado, ele, o Soares, não deixava que a gente, Bosco, não deixava que a gente saísse da liderança. Porque aquilo que eu falei no começo, eu não sei, eu tenho comigo que parece que eu vejo um pouco de empatia, né? Eu sempre fui, desde garoto, sempre fui agregador. Isso já no meio quando menino, quando vai crescendo, você vê as pessoas chegarem em você. Então é o imã, né, que você atrai. E isso aconteceu também na Reprofar. Como você vai dirigir, quem dirigiu o grupo de clube, sabe que a situação é triste pelo seguinte, tem um grupo a favor e tem um contra, né? Todo lugar tem. Então o que acontece? Quando você tem aquele imã, assim, então, aquela pessoa que agrega a pessoa, assim, não, ele não pode ficar sem.
Porque tudo quanto é conflito que poderia aparecer, meu amigo, tinha água benta em cima. Então o resultado, a Reprofar foi feliz para isso. Então nós tivemos a felicidade de ter. Então a Reprofar tem histórias muito para contar para vocês. Eu espero de coração que a gente consiga gravar mais um e assim, até fazer um roteiro para lembrar dessas histórias. Almeida. Bom, eu acho seguinte, um comentário que eu gostaria de fazer. O representante nosso. Almeida, ajeita o fone aqui assim, ó. A gente não tem muita consciência da importância do nosso trabalho. Imagina que você, às vezes, tem pouco estudo, você entra dentro de um consultório com um médico que fez 6 anos de medicina, 3 de residência e 30 de consultório, e você convencer ele do seu produto. Não é para qualquer um. Não é para qualquer um. O representante da indústria farmacêutica trabalha 24 horas por dia. Ele trabalha o dia todo, à noite ele já vai fazer relatório, quando não tem pesquisa para mandar. Né? Então, mas é uma profissão gratificante. É uma profissão de qualidade, você fica conhecendo pessoas. Eu tive a felicidade de trabalhar 59 anos e só parei por causa da pandemia. Nossa, 50 anos. Porque até hoje a empresa de aparelho auditivo pergunta para mim se eu não vou voltar. Olha só. Né? Eu fui apaixonado por essa profissão. Talvez meu filho tenha entrado nela e se apaixonado também. Só para um comentário. O Almeida tem um filho que começou também na propaganda médica e hoje ele é presidente mundial da Chiesi, é isso? É o Fernando Almeida. Mas você conheceu bem ele. Esse garotinho. Pra vocês terem uma ideia do peso, né, que tem essa turminha aqui desses 3 hoje. E é isso aí, gente. Ricardinho. Você pensar que esse garotinho do Almeida, o Almeida, quando ele casou, né, eu lembro do casamento dele com a esposa, ter amizade com ele. Tudo. Então o menino dele, quando moço, eu convidei, tinha vindo até feito o convite para trabalhar comigo, né? E hoje está lá como presidente. Quer dizer, é um orgulho realmente que... Gostoso. Tem uma lembrança gostosa, né? Parabéns. A minha ideia, assim, só para contar para vocês isso, a minha ideia na hora de fazer essa gravação é que para que isso aqui fique marcado, essas histórias fiquem marcadas e possam ser lembradas, né, para sempre, né? É isso, Ricardinho. A indústria farmacêutica sempre exigiu muito do representante, né? Como o Almeida falou. Ele trabalhava durante o dia e à noite tinha relatório para fazer, estudar, se preparar para a reunião. Então demandava muito esforço, a pessoa tinha que ter muita força de vontade para arcar com tanta responsabilidade, né? Mas havia um clima de camaradagem entre os representantes. Tá certo que dentro do consultório é cada um por si, né? Mas eu sinto que existia uma relação muito próxima dos representantes, que hoje eu não vejo, né? É isso. Mas eu gostaria de encerrar com uma história. Eu sempre fui muito peralta, né? E o Almeida participou dessa. Ele não vai. Eu vou comentar, ele deve lembrar. Eu sempre fui muito arteiro, né? Aí um dia eu estava na Bernardino de Campos e tinha uma vaga de carro em frente ao bar do Pardal, né? O Almeida estava ali em pé, né? Em frente ao bar. Aí os amigos, para me sacanearem, começaram assim, ajudar a estacionar o carro. Vem, vira a direção ao contrário, não sei o que, papapi, papapó. Eu falei, esses caras não sabem o que eles estão arrumando. Eu estou imaginando quanto palavrão aí. Não. Aí eu com o carrinho lá, manobrando, coisa e tal, eu coloquei no lugar. Quando eles dispersaram, eu fui lá, peguei uma bomba. Não era uma bomba, era uma granada, né? Peguei, risquei e joguei. E quem que estava passando naquele exato... Olha, eu ia estourando bomba em frente ao Hospital São Lucas.
Ainda bem que o crime já prescreveu, né? Não, e o Almeida em pé, ali no bar do Pardal, o Gilson, mais uns colegas que eu não lembro, né? E quem que vinha passando naquele exato momento que eu risquei e joguei a bomba? Dr. Vicente Coutinho. Ele tá atendendo lá, até hoje. Dr. Vicente Coutinho estava indo pro consultório dele. Rapaz, Ele é uma... deu aquele estouro. O Almeida correu para dentro do bar. O Dr. Vicente Coutinho bateu 100 metros em menos de 11 segundos. Mas, ó, a indústria farmacêutica eu tenho umas histórias aí para contar que... Um dia o doutor Ivo me convidou para tomar um café de manhã, que ele dava de quinta-feira no consultório dele. E ele falou assim para mim, eu não sei quem falou assim, seu chapéu está fora do lugar. Eu falei assim, já sei, o Ricardinho colocou. Não, e o dia que eu fui no consultório dele, né, aí ele voltou a atender às quartas-feiras, né? Eu falei, eu vou sacanear o doutor Ivo, né? Ele tem como é que chama aqui? O chapeleiro, né? Aí ele chegava de manhã, põe o chapéuzinho dele lá, chamava os representantes. Aí eu peguei e falei, vou sacanear o doutor Ivo. Fui lá, peguei todos os chapéus que eu tinha em casa, fui lá e completei o móvel. Ele chegou, tirou o chapéu, olhou e eu escondido. Aí eu me denunciei, não, fui eu que coloquei, aí só tinha que ser você mesmo. Ele fazia um café de quinta-feira. Para os médicos. E diversas vezes ele me convidou. Eu fui lá de manhã, antes de começar a trabalhar, tomar um café dele. Eu tive a oportunidade de Era eu e o doutor Marcelo Toledo Pisa, a gente se encontrava lá. Gente, quanta história bacana. Eu espero poder gravar, espero que quem esteja assistindo tenha gostado. A gente pretende fazer muito mais gravações assim com essas histórias que a gente tem ainda para contar. Obrigado de coração. Que Deus continue nos abençoando, que a gente só tem a agradecer muito a Ele, tá bom? Que assim seja. Que assim seja. Da minha parte, eu te agradeço o convite de vocês. E eu também. Né? Parabenizo por esse trabalho. Eu acho que fazer história, lembrar as coisas bonitas que nós passamos e você passar para a posteridade é muito importante. Sucesso para vocês, tá certo? Eu digo para vocês o seguinte, só para ilustrar, quando na Reprofar nós tivemos uma ocasião, assim, uma visita do próprio sindicato, isso na década de 80, né? De chegar, não, 80 não, antes de 80 ainda, né? De chegar para poder fazer, adentrar em Ribeirão Preto. E o caminho, eles achavam que seria a Reprofar para poder pegar. Mas nós temos no estatuto, que eu acredito que esteja ainda bem gravado, que era feito pelo Bosco, né? Se você vê o estatuto e vê a letra dele, você faz, não é possível, ele é desenhista, né? Fantástico. Então, o que acontece? Você pegava dinheiro para poder fazer, falamos que ia Reprofar, estava poder colaborar, mas não a entidade em si, porque a entidade, como é nos próprios estatutos, ela não tem assim, uma idealização dela de aglutinar com o sindicato. Eu falei isso para você, inclusive, nessa reunião de sábado, né? Nós tivemos gradativamente. E eu acho que nós somos 3 entidades hoje em Ribeirão Preto. Tá certo? Tem a Reprofar, que foi a mãe de todas, né? E graças a Deus está viva, está muito bem. Vocês fizeram um trabalho muito lindo lá de reformar, tá certo, o sindicato. A presença marcante que vocês tiveram, espero que continue dando esse suporte. Nós temos, na sequência da Reprofar, nós estamos envelhecendo, né? Vamos envelhecendo. Hoje nós temos o quê? O CMP, que foi criado por nós. Então o CMP, só para ilustrar para você, Nelson, perdão,
nós temos um coordenador lá, que é o Neuber, né? Muito bem trabalhado, e nós temos atrás de apoio para o Neuber 15 conselheiros, da qual eu faço parte. Né? Então, fui fazendo esse conselho. Quer dizer, não existe ali uma parte negativa, é só parte positiva. Todo e qualquer assunto que paira, que entre choque no CMP, o conselho que faz a filtração. Quer dizer, não tem a atitude isolada de uma pessoa, como é vocês aqui também no sindicato. Então, o que nós falamos para você naquele sábado, e reiteramos novamente, é o seguinte: as 3 entidades vão continuar sendo muito felizes e vamos trabalhar junto. É o sindicato, eu parabenizo vocês pelo trabalho, a Reprofar, que é a mãe de todos, e o CMP, que é uma sequência da Reprofar, porque nós, velhos, que estamos aposentados, estamos fazendo com que os velhos se reúnem. Então, veja bem, e você está fazendo o quê? Você está registrando a coisa do passado. Você tem no CMP uma infinidade de assuntos que pode trazer futuramente para cá. Serão convidados, eu tenho já feito Não, convites, tem um monte de gente. Você tem aqui, ó, o Almeida e tem uma assim, você vê naquele quadro que tem lá, são os 2 velhinhos. Né? Então, o resultado, tem muita gente boa. E eu torço por vocês, que Deus continue abençoando vocês, que sejam bem felizes, né? E o que o CMP tiver que trabalhar em colaboração com vocês, pode ter certeza que trabalharemos juntos. Amém. Eu senti muita honra de ser convidado para vir aqui. Uma honra mesmo. Eu fico muito contente e agradecido. Obrigado a todos. Eu vou encerrar aqui. Pessoal, obrigado. Esse aqui é o canal Pode Propagar, que é dedicado aos propagandistas de Ribeirão. E a gente espera ter contado boas histórias aí para vocês. Abraço, fiquem com Deus. Um abraço a todos e obrigado pela oportunidade também. Fechou? Bem, amigos da Rede Globo.